o nosso magnífico reitor, professor Roberto Ler, para participar da mesa. O nosso querido ex-reitor, professor Carlos Lessa, para participar da mesa. O nosso reitor da Universidade, criador da Universidade do ABC, professor Luiz Bevilacqua. E o nosso querido professor da UHCTE, da Física, da CAPES, uma figura maravilhosa, Ildeu Moreira de Castro Moreira. Por favor, sentem-se. Esta mesa vai ser filmada pela TV Universitária e vai ser apresentada a partir de segunda-feira. Não é filmada ao vivo, porque daqui não temos condições de fazer isso, de transmissão ao vivo. Bem, esta é a nossa mesa número 5 do Congresso Cienciarum História, a versão 8ª. Pelos últimos 8 anos estivemos fazendo esse congresso a partir do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia, o HCTE, um pequeno programa de transdisciplinaridade, uma sementinha dessa universidade para buscar um eixo de transdisciplinaridade, de retomar o sentimento do que é a universidade, de como o conhecimento deve ser visto por todas as perspectivas, na criação de conceitos, na visão de mundo. Esse congresso já teve 4 outras mesas, uma primeira mesa sobre drogas, sobre a questão da liberação ou não, sobre os problemas, uma mesa sobre os limites da ciência, até onde vai a ciência, até as beiradas desse limite, um outro sobre as aporias da evolução, que discutimos desde o princípio antrópico até a evolução da biologia, os problemas que a antropologia sente com esse conceito de evolução, enfim. Uma outra mesa tratou da consciência e da mente e as pesquisas sobre a neurociência e como ela se junta com a filosofia, como se junta com a religião, inclusive. Nós tivemos um sacerdote taoísta aqui conosco para explicar como se pensa, como respira, enfim, como Tao e Leibniz estiveram tão próximos uma vez. Enfim, é algo que a gente tenta trazer, não é? Tivemos ontem um acontecimento chamado Botequim Filosófico, que é a ideia de juntar em mesas aqui, como se estivesse num bar, e transmitir a sua ideia em pouco tempo, a ideia de sintetizar a sua ideia, de se abrir para a ideia do outro, que é uma forma tão comum na nossa cultura carioca e brasileira de conversar e de descobrir coisas pela conversa, pela espontaneidade da conversa. E hoje nós estamos chegando ao nosso 3º dia, o dia final, com essa mesa maravilhosa, emocionante, que é para discutir essa encruzilhada em que vivemos com a nossa universidade. E os problemas do país, é claro que estamos com esses dois... essa encruzilhada da universidade, do conhecimento e das dificuldades que estamos vivendo. E é com muito orgulho que, então, nós começamos essa mesa de apresentação. Nós teremos 20 minutos para cada palestrante e depois nós abriremos para questionamentos ou considerações do público e entre também as pessoas iremos até quando Deus quiser que seja terminado. Então, para começar, eu gostaria de passar a palavra para o professor Ildeu de Castro Moreira, que vai apresentar a nossa experiência dos últimos anos na CAPES, na expansão do conhecimento e nos seus problemas atuais. Professor Ildeu. Bom dia a todos. Eu ia fazer até uma apresentação. Não, eu não vou colocar não. Você pode desligar? Eu acho que com 20 minutos é melhor eu não me...
e ficar com torcicolo aqui, todos nós também olhando para trás. Bom dia, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria agradecer muito aqui o convite para estar aqui no HCTE nesse debate e cumprimentar todos os meus colegas de mesa, 2 magníficos reitores aqui na mesa e o Luiz Bevilacqua, 3 magníficos reitores, né? A Universidade do ABC também, uma iniciativa muito importante da Universidade Brasileira. Portanto, eu estou aqui, obviamente, eu sou aqui quase um outsider nesse aspecto, mas, então mas eu queria levantar alguns pontos que eu acho significativos para essa discussão da relação da ciência com a sociedade. Bem, eu me apresento um pouco também para as pessoas que não me conhecem. Eu estou, inclusive, porque acho que tem uma implicação na questão final que eu vou levantar, que é o quadro atual da ciência da Universidade Brasileira, que eu acho que a gente tem que discutir, mas a gente tem que agir. E eu estou na vice-presidência da SBPC, que é uma entidade que foi criada há 70 anos e tem se defendido desde esse momento, desde a sua criação, a ciência brasileira em vários momentos, e continuamos a fazê-lo. Então, eu queria até ao final mencionar isso, até na nossa discussão, a gente discutir ações diante do quadro para a ciência brasileira e para a Universidade Brasileira. E também estou no Conselho Superior da CAPES, e aí tem uma tabela que talvez aí eu mostre em algum momento, se houver interesse, do recurso programado para 2016, que está me preocupando muito, e certamente a muitos colegas e a universidade, o que a gente pode fazer para que essa situação se reverta em relação a cortes significativos e sérios que têm acontecido na educação e na ciência e tecnologia. Bem, mas isso eu comento isso mais ao final. Um ponto que ontem, inclusive, eu estava na Unirio, tinha um debate sobre a questão lá da inovação na universidade, o papel da universidade. Então, é chover no molhado dizer para vocês o papel fundamental da universidade, mas aqui a nossa mesa está discutindo também a relação da universidade com a sociedade. Então, nisso em particular, eu vou mencionar algumas ações que eu participei e que a HCTE tem envolvido, e a UFRJ tem se envolvido, no lado de fazer uma promoção do que a gente chama de popularização da ciência junto à sociedade, que é um dos aspectos importantes. Mas, obviamente, o papel da universidade mais significativo e mais importante é formar gente, formar pessoal qualificado, fazer pesquisa de qualidade, e produzir extensão para a sociedade relacionada com essas atividades de ensino e de extensão. Eu acho que a Universidade Brasileira tem melhorado muito em vários desses aspectos. Nos últimos anos, os índices mostram o crescimento da produção científica, o crescimento do número de alunos, a expansão para o interior da universidade pública. Isso tudo são avanços significativos. Só que a gente tem ainda muitos problemas que a gente tem de encará-los e discuti-los. Nessa relação com a sociedade em particular, as atividades de extensão da universidade que cresceram também nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, a extensão da universidade era muito restrita, agora nós temos pró-reitores em todas as universidades. Então, esse também é um aspecto importante da função da universidade. Agora, quando se relaciona um pouco com a ciência, eu gostaria de chamar a atenção para 2 aspectos. Primeiro, hoje tem um discurso muito que aparece no mundo inteiro, não só no Brasil, que é a questão da inovação. Então, nós somos pressionados a fazer inovação. Essa leitura no Brasil, em geral, se reduziu a uma leitura da inovação tecnológica, que é importante, que é fundamental, mas não é tudo. Eu acho que o termo que tem sido usado e que eu acho que a gente tem de passar a usar muito mais e aprofundá-lo, entendê-lo melhor e construí-lo é a inovação social. Então, esse é um aspecto que, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia no Brasil, em 2011, passou para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas eu estava lá naquele momento. Mas a leitura é, frequentemente, da inovação tecnológica. E isso faz com que, por exemplo, a FINEP, que é uma Agência Nacional de Inovação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, tenha uma leitura que é muito a inovação tecnológica. Então, isso se estende para outras agências. Eu acho que esse é um aspecto que nós aqui, em particular do HCTE, que discutimos a ciência na sua história, o papel dela, e entendemos que a ciência não é uma coisa neutra, que a ciência não é um modelo linear de que a ciência vai produzir o desenvolvimento tecnológico, é um modelo que não funciona, mas também não funciona o contrário, que às vezes predomina no Brasil, é a ideia de que a ciência é só uma tertúlia, e que não é importante, também que o que é importante são as demandas do mercado, ou que a tecnologia por si só vai fazer o desenvolvimento. Quer dizer, a gente percebe que é uma relação muito mais dialética entre ciência básica e desenvolvimento. Então, e aí eu digo desenvolvimento tecnológico e social. Eu acho que esse é um aspecto que a universidade tem uma ligação muito direta com a sociedade. Contribuir para melhorar as condições das pessoas significa da educação brasileira.
E eu acho que aí a universidade podia fazer muito mais do que faz. Por exemplo, para a educação básica. Eu acho que a universidade pública brasileira tem uma dívida, não, os órgãos de governo também, mas tem uma dívida com a melhoria, contribuir de fato para a melhoria da educação básica, que é considerado um dos grandes dilemas brasileiros, e é. Em 2008 foi criada a CAPES da educação básica, né? Talvez se o Anísio Teixeira ou outros, né, tivessem tido a ideia na década e fizeram um trabalho fantástico criando a CAPES, porque a ciência brasileira e a pós-graduação brasileira avançou muito e avançou, né? Nós temos um patrimônio imenso na pós-graduação brasileira e na pesquisa brasileira. Se foi isso, um dos motivos disso foi a CAPES. E, obviamente, o CNPq, mas a CAPES teve um papel significativo. Talvez, se tivesse sido criada uma coordenação similar para a educação básica, a gente estaria numa condição melhor hoje. Então, foi criada em 2008 uma CAPES da educação básica. Mas tem uma ideia, inclusive hoje, dentro de setores do MEC, de setores do governo, inclusive de alto escalão, de que a educação básica não tem lugar ali. Então, eu acho que é um erro estratégico. Eu acho que o fato de ter criado uma CAPES da educação básica vai nessa direção de apoiar com que a pós-graduação, as universidades, se preocupem também com a educação básica. E eu acho que a universidade, por exemplo, nesse aspecto, deixa a desejar na licenciatura. Eu sou professor da licenciatura noturna aqui na UFRJ. Então, eu vivo as condições difíceis dos estudantes e dos professores aqui à noite. Então, esse é um ponto. Quer dizer, eu não estou atribuindo necessariamente, agora o reitor entrou recentemente, eu tenho certeza que tem essa preocupação, mas é uma questão mais estrutural da universidade brasileira, que a licenciatura é vista como um curso de segunda categoria, o que é um erro crasso. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Se a universidade quer inovar, e eu acho que o aspecto fundamental dela é ser transformadora da sociedade, ela tem de se transformar, fazer com que os nossos cursos sejam melhores, que a nossa relação com a sociedade seja melhor e também que a gente consiga transformar a sociedade através de ideias, e o papel crítico da universidade é fundamental. E aí entra um outro aspecto do papel da universidade, que é fazer críticas às políticas públicas. Por exemplo, o desastre de Minas Gerais. Eu sou mineiro e todos os brasileiros estamos absolutamente consternados e chocados com o que aconteceu lá. Agora, existem inúmeras outras, centenas de situações similares no país. E qual é a nossa preocupação coletiva? Eu não estou dizendo, não é individualizar culpas, e não se trata disso, mas eu acho que a universidade brasileira, ela tem um papel fundamental em ajudar a acompanhar isso, a criticar o poder público, e a ciência tem soluções para N problemas, né, construídos pelas pessoas que não são utilizados porque as decisões políticas ou econômicas não têm interesse. Então, eu acho que nós temos um papel também da universidade político importante de ajudar a sociedade a contribuir para essa construção coletiva de uma visão de desenvolvimento científico e tecnológico. Recentemente, eu mencionava aqui, numa discussão na Nature e vários jornais internacionais, que eu acho que o HCT também tem uma contribuição interessante, essa ideia de que a ciência básica não seria tão importante, aí cai no modelo contrário àquele que eu mencionava, modelo linear, de achar que a ciência vai produzir um desenvolvimento, que aí vai ter o desenvolvimento tecnológico, aí vai ser aplicado, e isso aí, mesmo nos países desenvolvidos, não é assim. Ainda mais no país nosso, em que a parte de passar para a produção, passar para o concreto, tem problemas históricos sérios no nosso setor privado, por exemplo. Mas o modelo contrário que predomina, que eu mencionava, inclusive, em muitas visões, inclusive do atual ministro da Educação, por exemplo, de que a tecnologia vai por si mesmo e aí os cientistas têm de ficar numa sala e aí, enquanto não tiver uma aplicação, a pesquisa deles não faz sentido. Isso é uma visão estreita, miúda, atrasada do desenvolvimento científico e tecnológico. O outro ponto que eu queria mencionar esse papel da universidade em criticar os modelos e as políticas públicas portanto, fundamental. O outro que eu mencionei é da educação. O outro é exatamente essa ação da universidade para trazer os grandes problemas, inclusive compartilhar com a sociedade os grandes problemas que nós temos hoje, que vivenciamos hoje. O meio ambiente é um deles, mudanças climáticas é outro, a questão do desmatamento no Brasil é outro. Então, todos esses problemas eu acho que nós temos de fazer atividades de divulgação, de popularização, de discussão com a sociedade. E nesse aspecto eu acho que a UFRJ podia fazer mais do que faz.
A UFRJ, nos últimos anos, já criou campos, o campi fora que foi uma coisa importante, por exemplo, em Macaé, em Xerém, etc. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço maior da universidade ser mais, inclusive porque essa é uma universidade do Brasil, né, quando foi criada. Eu acho que ela tem de ter, pela sua própria dimensão, um impacto maior, uma liderança maior junto às universidades públicas brasileiras. Bem, eu vou mencionar um último ponto, que também é fundamental quando a gente discute o papel da universidade, perguntar para o outro lado, o que a população acha? Né? O que a população acha de nós? Nós fizemos uma pesquisa, uma enquete, que já fazemos a terceira vez, agora em 2015, da repercussão da... Como é que a gente faz uma coisa mais especificamente, que é a percepção pública dos brasileiros sobre ciência, tecnologia e inovação. Essa pesquisa traz dados muito interessantes, que a gente tem uma série histórica. Mas também eu acho que a gente deveria fazer, em algum momento, as universidades fazerem suas próprias pesquisas, vendo também, mais especificamente, o papel da universidade, como é que as pessoas veem a universidade. Porque quando a gente entra em greve, e às vezes a gente entra por razões boas, com estratégias erradas ou certas, etc., a gente sempre diz, temos de mostrar para a sociedade como é que nós somos importantes. Mas a gente tem que fazer isso o tempo todo. E a melhor maneira de mostrar para a sociedade que nós somos importantes é sendo importante e contando como somos importantes. Né? Então, mas quando você vê essa pesquisa nacional, a gente tem indicações muito significativas. Por exemplo, o interesse dos brasileiros por ciência e tecnologia é alto. A declaração dos brasileiros é maior do que esportes. Antes era mais ou menos empatado. É claro que é uma declaração genérica, mas é um indicativo importante. Os brasileiros, portanto, 60 e poucos por cento dos brasileiros dizem que a ciência e tecnologia é importante para eles. Isso já é um ponto positivo, empatado lá, e agora um pouco à frente de esporte, depois do 7-1. Não sei se depois do jogo de hoje vai aumentar ou diminuir. Mas, em todo caso, é um indicativo significativo. Outro ponto significativo é que o Brasil, o povo brasileiro é o povo que declara, isso às vezes não se transforma em realidade, mas declara mais interesse por meio ambiente, que é profundamente ligado com ciência, tecnologia e saúde também. Né? Então, são pontos centrais de interesse das pessoas. Um segundo ponto dessa pesquisa é que os brasileiros declaram que entre os profissionais de várias áreas, médicos, jornalistas, militares, políticos, políticos você já imagina o resultado, mas políticos, os cientistas das universidades públicas são a categoria profissional mais confiável, o que aumenta a nossa responsabilidade diante da população. A população diz isso em 3 pesquisas consecutivas. Né? Então, eu acho que esse é um ponto significativo. Um outro ponto é que a sociedade brasileira diz que a ciência brasileira avançou nos últimos anos, mas na pesquisa de 2015 a percepção já caiu, o que é significativo. Claro que nós vivemos um momento de percepção mais crítica na sociedade, nós vivemos muitos problemas, então as pessoas tendem a ser menos otimistas. Mas é um dado forte dizer que a percepção das pessoas sobre a ciência brasileira nos últimos 4 anos diminuiu em relação a avanços de desenvolvimento científico e tecnológico. A gente pergunta para as pessoas se elas acham que a ciência é dirigida apenas pelo interesse interno da ciência e pelos cientistas. A maior parte das pessoas diz que não, porque a população em geral tem uma percepção e inteligência coletiva que percebe que os interesses econômicos, a agenda da ciência internacional e a agenda da ciência em geral, ela não é posta apenas pelos desafios internos ou pelos problemas que movem os cientistas, que é também um fator, mas não só. Então, eu acho que se a gente olha essa pesquisa toda, ela diz outras coisas. É importante que os cientistas tenham padrões éticos de comportamento, que o Estado tenha controle social sobre as pesquisas. Diz outra coisa, a população, é importante que a população brasileira participe das grandes decisões. Isso é uma perspectiva democrática que, às vezes, a própria universidade não tem. Que a nossa universidade tem que ser a mais aberta para a sociedade. A gente fala muito de democracia, mas, às vezes, a gente se limita a discutir a democracia interna, que tem várias nuances. Né? E a gente tem que ver que a universidade também não é eleição para prefeito. Às vezes, essa percepção não é clara. Então, eu acho que essa pesquisa, eu estou dizendo para vocês, que é muito significativa, se alguém que tiver interesse está no site aí do CGE, ela traz informações significativas, porque nessa relação com a sociedade, eu acho que nós devemos ouvir o ator, que é a sociedade. É claro que a pesquisa é limitada, tem um objetivo específico, mas ela já traz algumas indicações muito importantes.
Ela diz, por exemplo, que a ciência e tecnologia pode trazer problemas para o meio ambiente, e traz. E que o conhecimento é uma coisa perigosa, no sentido, pode trazer riscos sociais, e, portanto, tem de ter um tipo de controle ético, de padrões em que a ciência e os cientistas, e aí eu estou fazendo uma leitura mais ampla, né, eu estou botando no bolo aí os cientistas de todas as áreas da universidade, inclusive os economistas, né, professor Lessa? Que às vezes também eu acho que padrões importantíssimos da gente discutir, a gente discute às vezes a ética dos físicos, porque fazer bomba atômica, e tem que discutir, eu sou físico. Discute dos biólogos, porque é a questão dos transgênicos, que tem que discutir. Mas a gente tem que discutir também dos economistas, quando nos trazem os modelos importados, fazem a gente engolir, enterram os países, fazem ajustes milagrosos que depois dão com os burros na água, e que milhões de pessoas ficam desempregados. E aí, é o mercado? É um modelo? O modelo falhou? A gente sabe que por trás de todas as decisões tem também as visões ideológicas, econômicas, filosóficas e científicas. Então, eu queria concluir, que eu já estou me estendendo demais, mas eu queria chamar a atenção para o momento presente. Nós vivemos um momento presente grave, né? Certamente o Roberto possivelmente vai mencionar isso, mas o Conselho Universitário, inclusive, fez uma nota ontem criticando os cortes e a situação grave da UFRJ e de outras universidades públicas. Eu queria chamar a atenção, em particular, porque como eu estou lá na CAPES, e vivenciei isso nesses últimos dias, nessas últimas semanas, os cortes que aconteceram na CAPES nesse ano, principalmente por fomento à pós-graduação, que teve 75% do recurso cortado. É muito dinheiro. Não se corta 75% de uma maneira séria, eu acho. Eu acho que isso é um grau de corte absolutamente, inclusive, não corresponde ao grande avanço que a pós-graduação brasileira teve nos últimos anos. Então, eu tenho depois os dados, se eventualmente no debate vocês quiserem, do orçamento de 2015, do orçamento de 2016, que está previsto para o ano que vem, novamente, um corte de 70% em relação à dotação inicial de 2015. Significa que a pós-graduação, que esse ano passado teve da ordem, os números são aproximados, que não estão finalizados, da ordem de 60 milhões para custeio, era para ter 240, e esse ano próximo vai ter 70 e pouco, 75. Pelo previsto lá, que está no Congresso para ser votado. Então, eu acho que nós temos... E isso eu estou mencionando a pós-graduação. Eu não estou mencionando que no CNPq também, todo mundo que vive aqui de bolsa, de editais do CNPq, ou que os utiliza, sabe a grande redução que aconteceu em 2015. Né, de editais, edital universal, os INCTs, que são uma iniciativa importantíssima de governo para a ciência brasileira, que estão aí parados porque não tem uma decisão clara do julgamento, se vai ter recurso. Então, isso significa recurso de monta. Eu lembro que o ano passado, o programa Sem Fronteiras, Ciência Sem Fronteiras, que eu particularmente, temos uma crítica na SBPC, que era um programa que tem pontos importantes, né, mas que foi feito, mal dimensionado, que foi feito sem escutar a comunidade científica acadêmica, implicou em custos muito altos. O ano passado, por exemplo, foi da ordem de 3 bilhões. 3 bilhões e meio. Eu estou esquecendo do meio. E esse meio aí faz toda a diferença. Que esse meio é o que foi cortado da pós-graduação, de toda a pós-graduação. Então, eu acho que é um programa que tem que ser analisado, revisto. Tinha uma intenção importante de colocar mais estudantes brasileiros lá fora, mas, do meu ponto de vista, de muita gente, não é o caso aqui, mas teve uma série de falhas, inclusive a dimensão e a escala, que agora ele está com um problema sério, inclusive, porque quando os jovens voltarem, se a nossa pós-graduação não tiver dinheiro para funcionar, como é que vai ser? Outro corte importante que eu acho que a universidade tem que brigar agora, e eu acho que a gente está brigando pouco, tanto a universidade como as entidades científicas, como os setores de todos nós aqui, a gente às vezes toma conhecimento disso, discute no bar, critica o governo, mas a gente às vezes age pouco. Eu acho que nós temos que agir mais, de maneira organizada. Se estão cortando dinheiro, a pressão principal qual é? Primeiro no governo, que mandou um projeto para o Congresso, cortando recursos importantes para a pós-graduação e para a educação básica. Eu chamo a atenção que a educação básica na CAPES, que foi um programa importantíssimo, tem, por exemplo, o programa PIBID, que muitos de vocês conhecem, que deu uma outra dimensão para a licenciatura brasileira, que valorizou a licenciatura, ele está seriamente ameaçado para o ano que vem com corte de bolsa.
Isso tem um impacto enorme na licenciatura, inclusive nas nossas licenciaturas noturnas aqui na UFRJ, né, que podem ser, como eu disse, podem ser muito melhoradas, mas que já trouxeram uma possibilidade de formar mais estudantes para a educação básica, mais professores para a educação básica. Então, esses projetos estão em risco. Então, eu acho que nós temos tempo, e se não tiver, a gente constrói, porque o tempo na física é relativo, né? A gente constrói, muda o tempo, né? O tempo social é outro, não é o tempo do relógio. Depende das pressões que a gente faz. Então, eu acho que nós devemos ter uma ação ainda forte nesse final de ano, junto aos órgãos de governo, e aí MEC, MCTI, que são os principais financiadores das nossas áreas, para reverter esse quadro, tanto de recursos para as universidades públicas, quanto para CAPES e CNPq. E junto ao Congresso Nacional, porque o orçamento é votado no Congresso Nacional. Então, tem um relator do Congresso Nacional que decide lá se bota 1 bilhão para cá, 1 milhão para cá, se bota dinheiro. E muitos anos que eu participei lá do Ministério, a gente ia para o Congresso, fazia pressão, e muitas vezes a gente conseguiu as bolsas do CNPq através de pressão da comunidade científica. Então, nós já estamos programando lá com a SBPC, convidando as sociedades científicas para estarem presentes em Brasília, para ir lá no Congresso, pedir audiência para o relator, para o presidente da comissão mista e dizer, não pode cortar assim na educação, não pode. Numa situação de crise, você corta drasticamente na educação e na ciência e tecnologia, você está comprometendo a recuperação da crise. Qualquer país que está em crise percebe isso, menos nós. Então, eu acho que essa é uma situação que a gente tem que ser mais incisivo e mais atuante. Desculpe aqui que minha fala está mais um discurso político ao final, mas eu acho que é uma situação premente que, se a gente ficar discutindo universidade, sociedade, nós temos de fazê-lo e aprofundar todas as nossas discussões, mas a gente tem de agir no Brasil, em particular, com dois tempos, o tempo da reflexão e da ação. A universidade, às vezes, reflete muito e age menos do que devia. E aí a gente perde até a chance de refletir nos anos próximos. Muito obrigado. Obrigado, professor Yudeu, por essa brilhante palestra rápida, parecia Garrincha driblando todo mundo. Jogou a bola na área, quero ver quem vai chutar nesses próximos minutos. Passo a palavra agora, com muita alegria e honra, ao professor Luiz Bevilacqua. Eu queria passar uns slides. Obrigado pelo convite, Mércio. Prazer estar nessa mesa também. Eu queria passar alguns slides, não vou passar todos, vou rápido, porque senão o tempo não daria. Você me avisa quando faltar 15 minutos, eu não vou passar tudo, não. Bom, mas a minha apresentação de hoje, quer dizer, o meu objetivo de hoje é contar um pouco, né, da história de uma universidade, um modelo possível, né? E, fundamentalmente, quais foram as ideias fundamentais, né, que levaram à proposta que foi feita para o FABC. Na realidade, e, portanto, eu vou passar muito rapidamente sobre certas coisas, depois fica para as perguntas se houver interesse. Mas, na realidade, eu quero dizer que a UFABC e esse modelo que sustenta as ideias fundamentais do UFABC foram geradas aqui no UFRJ na década de 80. Só que, por várias circunstâncias, não pôde ser implantado e houve uma certa facilidade de implantar lá em São Paulo. Bom, isso é uma outra história. Eu quero simplesmente recuperar um pouco das ideias fundamentais. O próximo. Pronto. Diga. Bom, então eu vou falar mais alto, tá bom? Ok, obrigado, Tatiana. Bom, essa é uma metáfora que eu gosto de usar, que diz o seguinte: hoje nós estamos vivendo numa época de choque cultural. As coisas, tanto em ciência como no próprio desenvolvimento humano, andam muito rápido. E, portanto, isso forma uma novo circunstância, nos dá uma nova circunstância, que é diferente do passado, não é? Então, em águas calmas, a gente nada. Numa onda de choque, isso aí é tecnicamente uma onda de choque, a gente não pode nadar, nós temos que surfar. O que significa isso? Significa, próximo, que nós temos que ter organização tradicional, eu acho que está esgotada. Não há muito tempo para pensar e decidir. Nós estamos premidos pelo tempo.
Então, ou a nossa universidade, nos seus vários modelos, eu não quero trazer isso aqui como o modelo, isso é uma possibilidade, eu acho que a gente tem que pensar assim, não é? O Brasil é muito grande, não é? Existem várias opções possíveis, mas é preciso que seja feito rapidamente, né? Bom, eu não quero explorar tudo isso, né? Eu só quero dizer que é necessário essa prancha adequada, do mesmo modo como nós surfamos numa onda de choque, quer dizer, uma onda no mar, e essa prancha adequada pode ser, por exemplo, tecnologia de informação. Quer dizer, isso não pode ser esquecido, nós estamos num mundo evoluindo muito rapidamente, eu vou voltar a falar isso um pouquinho, talvez, mais adiante. Próximo. Próximo. Se quiser mudar, aponta aqui para a direita, e se aponta que o laser também, o botão maior. A direita, esquerda, tá bom, eu vou tentar. Bom, um dos pontos que foram levantados na discussão do modelo da proposta do FABC foi o seguinte: o mundo está mudando muito rápido. A mobilidade profissional. Eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, dizer que foi uma universidade orientada para as engenharias e ciências da natureza, tá? De modo que essa foi a encomenda e, portanto, esse é o foco principal. Bom, a universidade tem várias opções de trabalho que não se conformam com padrões profissionais já em vigor, de modo que isso tem que ser levado em conta. Há novas demandas profissionais, não é, para a sociedade. Essas profissões não são regulamentadas e, portanto, estão diante de os estudantes estão diante de um problema, não é, que ainda não é completamente resolvido. E especificidade de mercado versus perfil profissional. No caso das engenharias, estão se multiplicando as universidades corporativas, não é? As grandes empresas como Petrobras diz para as universidades: os engenheiros que vocês formam não nos satisfazem, porque nós temos os nossos problemas específicos e a universidade não pode formar engenheiro para a Petrobras, não é? Tem que ser numa visão muito maior. De modo que esse é uma das questões que foram levantadas no modelo, né? Bom, internalização do ensino superior. Isso é um dos pontos extremamente importantes. E aí entra, não é? Eu quero chamar a atenção principalmente nesse Massive Online Open Courses, não é? São esses cursos disponíveis, não é, nas redes. Isso está aumentando. Isso pode eventualmente levar a uma dominação cultural, não é? E esses cursos que estão feitos fora são, na realidade, muito bem feitos. São muito bem feitos. E tem atraído muitos estudantes e professores, inclusive, né? Então, há um problema sério, né? Isso aqui é uma prancha, né? Atração de melhores estudantes e cientistas para os países desenvolvidos. Existem hoje projetos dos países desenvolvidos de atrair para as suas universidades e suas indústrias e a sua sociedade em geral os melhores cientistas do mundo, não é? O que se leva em consideração quando essa política é implantada é o seguinte: a China é imbatível, 1 bilhão e tantos de pessoas. A probabilidade de ter grandes cientistas e grandes pensadores é muito maior. E nós só podemos combater essa desigualdade de população melhorando a qualidade. A gente melhora a qualidade concentrando aqui o que há de melhor do mundo. De modo que uma breve ideia do que está acontecendo no mundo de hoje. Mas não é isso o principal, né? Bom, eu quero agora falar um pouco mais do contexto, quer dizer, quais são as ideias fundamentais que foram levadas na fundação do FABC. Primeiro, rapidamente, que a universidade para o século XXI, principalmente, é a liberdade de explorar novos caminhos que aproximam a universidade de sua missão de descobrir, inventar, pensar. A educação, no sentido mais permanente, deve encorajar os estudantes a fazer suas próprias escolhas. Eu quero olhar muito isso que está aqui. Uma das riquezas principais das nossas universidades, isso foi feito com muita ênfase lá, é o seguinte: os nossos estudantes têm que se acostumar a tomar riscos, eles têm que ser criativos. E nessa criatividade, no exercício das suas profissões, né, vão existir riscos que eles podem ter que tomar. O Ildeu, por exemplo, comentou sobre a barragem, não é, Ildeu? Eu sei que estão sendo convidados
engenheiros canadenses para resolver o que a gente... Isto é um absurdo. Nós temos engenheiros de solos fantásticos aqui do lado, não é? Mas a nossa cultura nos diz o seguinte: não, o que vem de fora é melhor. Não é? Então, nós temos que mudar essas ideias e, portanto, é preciso que nós sejamos mais criativos. E estimular essa criatividade e essa coragem de enfrentar problemas novos, né, nos nossos estudantes. E a formação da universidade deve ser, na realidade, uma formação do cidadão. Existe profissionalização, etc., isso são itens importantes, mas, acima de tudo, tem que ser cidadãos que sabem pensar e sabem olhar o mundo nos seus diversos aspectos. Bom, agora eu quero entrar um pouquinho mais, talvez, em 4 princípios fundamentais. Isso aí foram 4 princípios que eu diria que são absolutamente essenciais nesse modelo que foi criado. Primeiro, a universidade não é um lugar onde prioritariamente se ensina, mas onde se aprende. A nossa cultura brasileira é o seguinte: o estudante aprende porque eu ensino. Isso está errado. O estudante aprende porque estuda. Portanto, essa massiva quantidade de cursos, de disciplinas, de créditos, isso atrapalha em vez de ajudar. Então, esse princípio é um dos princípios fundamentais lá. Poucas disciplinas, né? E muito estudo. Quer dizer, os professores, né, e os estudantes, né, estudantes de graduação e pós-graduação, ela iniciou com pós-graduação e graduação, devem ser, essas distâncias devem diminuir. E, portanto, nós temos que formar uma comunidade universitária, onde professores, estudantes de graduação, pós-graduação, não existe essa diferença mais. Estudantes de graduação são brilhantes, né? Eles podem estar envolvidos desde o início do sistema de avanço do conhecimento. Então, esse é o primeiro princípio: formação de uma comunidade universitária onde todos aprendem. O segundo é esse: não se deve colocar vinho novo em odres velhos. Bom, o que significa isso? Isso é extremamente importante. Pesquisa interdisciplinar está bem estabelecida, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Isso é uma necessidade, quer dizer, só se avança hoje em todas as áreas, né, o conhecimento quando há convergência de disciplinas. No entanto, quando se pensa em graduação, a coisa está estagnada. Eu me formei aqui no FRJ em 1959, entrei em 1955. Bom, eu tive Física 1, 2, 3, 4. Eu tive Cálculo 1, 2, 3, 4. Contigo, não. Eu estou olhando para você porque foi no departamento de Física. Tive Química 1, 2, eu não sei o quê. E hoje, o que os estudantes têm quando entram na escola de engenharia? Física 1, 2, 3, 4, Química 1, 2, Cálculo 1, 2, 3, 4... Alguma coisa está errada, porque em 50 e tantos anos, 60 anos, o mundo mudou. A pesquisa diz, olha, não é mais assim que a gente organiza o conhecimento. Portanto, é preciso que a gente reorganize, não é, o modo de... essas linhas mestras da universidade. Né? E aí eu falo especificamente nas áreas de ciências da natureza e engenharia, mas nas outras áreas também eu acho que vocês podem fazer a mesma reflexão. Terceiro, primeiro descobrir, inventar, depois publicar. A pressão de publicação está ficando absolutamente insustentável. As pessoas não fazem avançar o conhecimento, eles não publicam porque avançam o conhecimento, eles fazem da publicação o objetivo principal. Isso está errado. Isso aí bloqueia a criatividade. Isso está havendo, inclusive, uma reação no mundo inteiro, porque só no Brasil não, isso acontece no mundo inteiro. Então, é preciso, primeiro, a gente descobre alguma coisa, depois nós vamos expor aos nossos colegas. Não quer dizer que não se publica, não, tem que publicar mesmo, né? Mas tem que inverter o processo. Então, isso eu acho extremamente importante, né? Recuperar esse gosto pelo desafio, aventurar pelos novos caminhos sem compromisso com ciência bem estabelecida. Não é? Nós caminhamos muito na esteira do conhecimento. Eu sei, e todos nós sabemos, para publicar não é tão difícil, desde que seja na mainstream. Se estiver naquela grande esteira, eu consigo publicar. Né? Se eu tiver uma ideia nova, é muito difícil. Bom, podemos até depois discutir isso, se for o caso. Então, esse é o outro princípio. E o terceiro, o quarto é isso. Interdisciplinaridade não é causa, é consequência. É preciso que a gente também não seja artificial nessa pesquisa. Eu quero ser interdisciplinar, então junto gente de várias áreas, somos interdisciplinares, não somos coisa nenhuma. Né? É uma exigência
da própria pesquisa, né? E isso é importante, porque quando eu estive no início dos cursos interdisciplinares lá na CAPES, no comitê, quando foi formado, havia muita proposta desse sentido, que juntavam-se um arquiteto, um engenheiro, um médico, um físico e um artista. E somos interdisciplinares. Não são nada, porque isso é um saco de gatos, né? Então, é preciso que a gente realmente coloque isso dentro da perspectiva correta. E uma boa notícia, que às vezes a gente... O Brasil está muito bem. Isso saiu em setembro agora, né? A Elsevier fez uma investigação, né, sobre os temas interdisciplinares, né? Porque a Elsevier tem várias revistas nesse tema, né? E nos 10% publicações melhores do mundo, né, o Brasil está em 5º lugar. Quer dizer, não estamos mal, não, né? Os países da Ásia, impressionante, Índia, China, Taiwan, Coreia do Sul, né, estão na frente. Mas o Brasil está numa posição boa na frente da Itália, Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Alemanha, né? Então, nós temos o que dizer, né? Nós temos o que dizer. Bom, então, esses são os 4 princípios fundamentais da UFABC, vou talvez lembrar, né? Quer dizer, a formação de uma comunidade universitária, a reforma das linhas mestras do conhecimento na graduação. Terceiro, a pesquisa é resultado, publicação é resultado de pesquisa, interdisciplinaridade é necessária, mas ela é consequência e não causa. Bom, mais adiante vamos ver... Bom, isso aqui são conclusões também que são importantes, eu quero falar brevemente sobre isso. Estimular a criatividade, conquistar a autoconfiança, tomar decisões e ter iniciativas. Isso desde o início. Quer dizer, os estudantes, quando entram na universidade, eles entram para a universidade, não entram para curso. Então, eles têm a obrigação de cumprir apenas 40% dos créditos, né? Do total de créditos, 40% é exigível, os outros 60% eles escolhem. É uma experiência extraordinária. A gente vê os estudantes, quando entraram, principalmente nas primeiras turmas, o que eu vou fazer? Cadê a grade curricular? Aqui não tem grade, grade prende, né? Vocês estão soltos. Só tem 40% das disciplinas que são as básicas para fazer. O resto vocês escolhem. Então, eles são habituados, desde o início, a escolher as suas preferências na vida. Mas se depois de 3 anos, né, é um bacharelado, depois de 3 anos eu quiser continuar e tiver errado, fica mais um ano na universidade, qual é a diferença que faz isso? Isso enriquece, né? Não é prejuízo, né? Então é preciso tomar riscos. Então isso foi bastante importante. Eu quero ir um pouco mais adiante, eu não vou falar muito sobre isso não, mobilidade de estudantes e professores. Isso aí é um dos defeitos que nós temos, né, que são fundamentais. Intercâmbio de estudantes, graduação e pós-graduação, não é tão isso. Bom, isso também, principalmente graduação. Se um estudante de engenharia aqui, terminar o 3º ano, 4º ano, quiser ir para, sei lá, a Universidade Federal de Santa Catarina, porque lá a engenharia mecânica tem um tema que ele interessa, eles lá não vão aceitar, porque ele vai ter que rever resistências materiais e mais não sei o quê, porque a ementa de lá tem um itemzinho que não concorda com o que está aqui. Então, essa mobilidade, a maior flexibilidade na troca de estudantes entre as nossas universidades é impossível. Intercâmbio de professores também é importante. Isso que está aqui, eu acho que é urgente, principalmente nas engenharias. Não é? É preciso que a universidade admita professores conferencistas, que seja 20 horas ou lançar outro sistema. Porque nas engenharias, quem faz ponte, quem ensina ponte, tem que fazer ponte, não se aprende ponte lendo no livro. A medicina resolve isso com os hospitais universitários. As engenharias estão cada vez mais fracas, né? Quer dizer, é preciso que nós, das comunidades universitárias, dissemos, é preciso ter profissionais, bons profissionais em certas disciplinas. Eu acho que isso é extremamente importante. Bom, problema difícil de solução. Isso aí o Deus já falou bastante, né? Principalmente isso aí, a predominância do diploma sobre a competência. Com o diploma a gente consegue qualquer coisa aqui, não é? E não é com a competência, né? Desqualificação, o Deus, desses cursos profissionalizantes, inclusive. Um curso profissionalizante é extremamente importante. Eu sei que não é inferior ou superior porque fez um curso profissionalizante. É diferente, é outra coisa. Quem trabalhou e viu, né, nessa vida, esteve nessa vida profissional, inclusive nessa parte de educação no ensino médio e primário, é extremamente importante, né? Bom, e finalmente eu vou talvez parar. Não quero.
eu quero falar um pouquinho sobre, agora finalmente, sobre... Bom, esses são os princípios fundamentais. Como é que a gente faz isso? Primeiro, não tem departamento do UFABC. Existem 3 centros, né? Um centro de ciência da natureza e humanidades, porque é preciso que isso esteja trabalhando em conjunto, matemática e computação, e aqui tem um centro, um núcleo de cognição, engenharia, ciências sociais e aplicadas. Quer dizer, nesses centros convivem físicos, biólogos, químicos, filósofos. Né? Aqui também, engenheiros, né, de todas as categorias, né, e denominações, e ciências sociais aplicadas, economistas e sociólogos, etc. Né? Bom, então, esse foi o primeiro ponto, não tem departamento. Segundo, eu falei muito sobre as novas, Física 1, Química, como é que se faz isso? Então, nós mudamos. A ideia lá é o seguinte, não existem essas linhas mestras de Física, Química, Biologia. É diferente a estrutura da matéria, energia, informação e comunicação e outras. Vamos fixar nessas duas. Quando a gente pensa em estudar matéria e energia, isso aí é toda física e química e engenharia, porque a motivação hoje, não é, de energia é muito mais importante do que física 1, 2, 3, 4. E energia, não é, pode-se juntar, isso foi feito, químicos, físicos, engenheiros e biólogos para fazer uma sequência de tópicos que estejam realmente adequados ao mundo que a gente vive, que foque o principal e o mais essencial de cada uma dessas áreas. Não existe, por exemplo, termodinâmica para físicos, termodinâmica para químicos, termodinâmica para engenheiros, etc. Existe uma base fundamental de termodinâmica. Foi muito interessante essa experiência, juntar essas pessoas de várias formações para depurar toda essa quantidade de informação em linhas que são essas que está aí, e tem mais outras 2, processo de transformação, representação e simulação, matemática, dando aqui uma ênfase grande à modelagem. Tá? Bom, questões desafiadoras em ciências, tecnologias e humanidades. Isso é interessante. Além das disciplinas clássicas, não é? O que foi proposto, existem disciplinas que têm que ser abertas, onde não haja o conhecimento ainda bem estruturado. E aqui tem algumas delas. Não se fala, por exemplo, Deus, o Mércio falou em religião aí, né? Não se fala, na universidade brasileira, não se tem, existe um conceito, existe existência, existem consequências. Qual é a influência da religião no comportamento humano? As universidades brasileiras não discutem isso. Né? Isso é em qualquer universidade do mundo, qualquer uma delas, isso são temas importantes. E outros, né? Globalização, problemas socioeconômicos, né? Biosfera, por exemplo, a floresta amazônica é um problema com uma grande interrogação ainda. Quantos problemas precisam ser discutidos? Então, são disciplinas, algumas delas em temas abertos. Né? Bom, eu não quero falar mais. Eu vou terminar aqui. Esses 10 anos depois, quais foram as conquistas do UFABC. Eu incluo essa palestra, esse segmento, principalmente quando estou com colegas antigos, porque eu fui muito criticado, né? Quer dizer, no início, vários dos meus colegas das próprias engenharias e alguns das ciências básicas, inclusive no comitê, saíram do comitê dizendo isso não vai funcionar, isso aí é um absurdo, não sei o quê. Mas os resultados são muito bons. Mas aqui não preciso apresentar isso, então é uma espécie de dizer, olha, vocês diziam que é ruim, não é não, funciona bem. Bom, então é isso que eu queria dizer. Eu quero novamente comentar que é um modelo. Eu acho que o Brasil é muito grande. O Brasil não pode ter um sistema universitário único. Universidade na Amazônia é diferente da Universidade de São Paulo. Não é diferente. Né? Então, nós precisamos olhar um pouco essa questão regional. Né? E, de fato, uma das coisas principais do nosso sistema de educação é que os estudantes sejam mais corajosos, né? Que eles saibam enfrentar os seus desafios e possam dar resposta à sociedade sem precisar chamar gente do exterior, que é a nossa cultura, que me deixa extremamente revoltado. Bom, obrigado, foi isso que eu queria dizer. Obrigado, professor. Bem, muito obrigado ao professor Luiz Bevilacqua,
o nosso Didi, que mata no peito e lança a bola para todo mundo. Então nós estamos aqui com o Garrincha e o Didi. Está faltando agora o Pelé e o Jairzinho para marcar os gols. E eu passo aqui para o meu Jairzinho, que é o professor Carlos Lessa, para fazer suas considerações, suas ideias. Tive a honra, eu fui colega do Carlos Lessa quando era jovem na Unicamp, professor, ele estava lá criando o Departamento de Economia, o Instituto de Economia posteriormente. Tive a grata alegria de entrar em contato com ele esses dias e passamos uma tarde para apresentar essas ideias e convidá-lo para cá e ficamos 4 horas sem parar de conversar. É muita alegria ter o professor Carlos Lessa aqui, nosso ex-reitor, presidente do BNDES. Assim, eu conheci quando era presidente da FUNAI e fui pedir dinheiro a ele, a FUNAI pedindo dinheiro a ele. Ele passou também 3 horas conversando, querendo saber de índio, e não me deu nenhum tostão. Então agora eu passo. Bem, eu creio que essa reunião está sendo para mim, muito proveitosa, porque eu ouvi aqui o nosso físico cobrar dos economistas uma ética e quero crer que do Bevilacqua o relato de uma experiência extremamente interessante. Quando eu fui chamado para conversar com vocês, eu me perguntei... Professor, deixa eu trocar esse microfone, que ele está um pouco melhor. Tá bom, muito obrigado. Eu me perguntei, universidade, né? Para mim é sempre o andar superior de um sistema educacional. Não é? E a grande pergunta que eu acho que nós temos que nunca deixar de lado é: o sistema educacional existe para quê? Nós podemos construir um catálogo colossal de utilizações, porém uma coisa me parece absolutamente central, que é para formar uma geração melhor qualificada que a geração que a forma, ou seja, a velha ideia de que o discípulo deve superar o mestre. E que o grande mestre é o mestre que, passadas umas 2 gerações, incorpora de tal maneira, pelos seus discípulos, o seu modo de pensar, que não é nem mais reconhecido como mestre. Quer dizer, a ideia de que a educação é para qualificar um povo pode parecer uma coisa muito pedestre, mas muitas vezes eu vejo isso ser absolutamente esquecido. Eu encontro dezenas de explicações do porquê ensinar, do porquê aprender. Mas a coisa mais fundamental é a ideia de repor gerações. Mas a reposição não é um ato nem automático, nem indiferente. A reposição deve estar referenciada. Eu não consigo pensar uma referência mais relevante a nível da nação. Eu acho que é nação. Eu acho que o sistema educacional é nacional. Eu acho que a nação é a referência. E aí, necessariamente, eu retorno à Revolução Francesa e à Revolução Industrial Inglesa. A Revolução Francesa, porque, ao dissolver a ideia da dinastia, criou a ideia de território, tornado unificado por seu povo. Eu não gosto de nenhuma ideia de eliminar essa união básica. Território é onde um povo exerce sua dinastia, ou pelo menos esse é o seu ideal.
Acho que isso parece uma coisa meia antiquada, mas se não houver a ideia de nação, eu acho que a ideia de um sistema educacional torna-se uma ideia difícil, a não ser que você pense uma nação-mundo. Mas geopoliticamente eu posso até aspirá-la, porém eu sou objetivamente reconhecer que estamos muito longe desse espaço-mundo convertido em nação. Então, é a nação a categoria mais relevante a ser pensada associadamente com o sistema educacional e com a universidade. Pode parecer uma banalidade, mas não é. Acho que é central. E acho também, se vocês me permitem, que o paradigma de educação pública, universal e gratuita nasceu de maneira absolutamente clara na França, e o paradigma de universidade como andar superior de construção nacional nasceu na Alemanha. Quer dizer, nós não podemos nos esquecer do paradigma da Universidade de Humboldt, da Universidade de Berlim. Ela que decantou as 3 dimensões do transmissão do conhecimento, pesquisa como deslocamento da fronteira do conhecimento e extensão como a experimentação concreta do conhecimento. Porém, senhores, na minha perspectiva, pesquisa e extensão são atividades associadas de maneira inerente à formação. Não podem ser alternativas. Eu confesso para vocês que das coisas que mais me assustam é quando eu percebo, desculpe colocar assim, a ideia da pesquisa tornada um ente em si, dentro da universidade, ou a ideia da extensão convertida à universidade em uma empresa para prestar o serviço. A ideia da tríade que Humboldt colocou, da transmissão do conhecimento, avanço do conhecimento e experimentação concreta do conhecimento, como 3 pernas, para formar o quê? Não é o pós-graduado, não é o graduado, é formar o quê? O povo da manhã. É o povo da manhã. Então, eu quero, em primeiro lugar, dizer que concordo inteiramente com o Ildeu de que a licenciatura é algo absolutamente fundamental. É, na verdade, como o andar de cima, que se sustenta por todos os andares da nação, devolve ao patamar da nação, em nascimento e formação, a sua sustentabilidade. Essa visão pode parecer singela, mas ela não é ingênua. Não é ingênua. A educação tem que ser pública, universal e gratuita, porque ela é a reposição de uma geração. Isso não pode se converter em negócio. Na verdade, as distorções podem ser tão grandes que você admite até cotação em bolsa de valores de sociedades de ensino. Pode ser tão colossal que o professor está mais preocupado em saber como é que complementa seu salário, fazendo pesquisas para quem as alimente, do que formando seus discípulos. Pode ser também a ideia da extensão como substituto imperfeito de outras formas de atuação social. Eu acho que, eu vou dizer uma coisa, pode pertencer ao terreno da provocação, mas não é. Eu acho que pesquisa e extensão são atividades inerentes ao processo universitário e o objetivo da universidade não é formar pesquisadores, nem formar pós-graduandos, nem formar extensionistas. É repor a população num padrão melhor em relação ao futuro. Bom, desculpa se eu começo por uma banalidade, porém eu quero fazer a seguinte pergunta. E aí é como economista que eu vou falar, porque
cachimbo existe, né? Sem desenvolvimento das forças produtivas, o sistema se estiola. Porém, a grande pergunta é: qual é o desenvolvimento das forças produtivas desejado? Eu diria que na linha de mínima e de máxima, acoplado ao desenvolvimento social. Então, vamos visitar rapidamente as políticas de desenvolvimento social. Há um elenco delas, classificada, né, de longa data, não é? E vem saúde, educação, segurança, assistência social, uma porção de capítulos que compõem políticas sociais delimitadas e razoavelmente, vamos dizer, tuteladas, tituladas. Há um outro bloco que diz respeito à ambiência. Sobre a ambiência, eu quero chamar a atenção para o óbvio ululante. Meu país, Brasil, não é mais um país agrário. 80% da população brasileira é urbana e mais de 50% é metropolitana, e 11 regiões metropolitanas. Esse é o Brasil real. Eu penso que temos que nos debruçar sobre essa realidade que parece meia óbvia, mas que não é adequadamente sublinhada. Porque o outro bloco de aperfeiçoamento social diz respeito a antropicamente melhorar a qualidade de vida na concentração antrópica que é a cidade. Se discute muito meio ambiente. Nós estamos discutindo o meio ambiente urbano? Eu acho muito pouco. Por quê? Porque nós estamos, de certa maneira, todos mobilizados por uma espécie de bezerro de ouro, que é o conjunto de equipamentos que dizem respeito ao chamado padrão de vida. Eu vou falar do item principal, o automóvel. O automóvel, certamente, foi fundamental para a cidade moderna e é também, inexoravelmente, o veneno da idade moderna, da cidade moderna. Aliás, dialeticamente, as coisas são assim, né? Ou não? Acho que são. Melhorar a ambiência da cidade, melhorar a ambiência da metrópole. Só para brincar um pouquinho e provocar vocês, quanto tempo vocês imaginam que vocês gastam de vida útil no deslocamento trabalho, residência, residência, trabalho? Bom, a estimativa que eu conheço para o Rio de Janeiro dá 2 horas em média por cada cidadão do Rio. Então, todo esse discurso de melhorar a produtividade, sabe, professor Bivilar? Com automóvel? Não, eu pergunto, eu quero provocar. Porque a população humana de automóveis do Rio cresce 9% ao ano. Finalmente, vem uma terceira dimensão, que é a dimensão de olhar o futuro, ter clara a imagem objetiva que se quer perseguir e ter a presença, o mapeamento das restrições para escolher o caminho para o amanhã. Chama-se projeto. E eu ouso dizer projeto nacional. Queria perguntar qual é o projeto nacional que a Universidade Brasileira está ajudando a construir, ou está discutindo, ou está colocando em debate. Eu sou, como vocês sabem, a vida inteira fui professor. Eu acho que temos que, inexoravelmente, pensar o desenvolvimento das forças produtivas e o desenvolvimento das forças sociais. E no desenvolvimento das forças sociais, nós temos que ir além das políticas sociais convencionais, ter presente que somos urbanos e, por conseguinte, a questão do meio ambiente que vivemos nas cidades é decisiva para a qualidade de vida. Aliás, eu gostaria muito de raciocinar com padrão de vida de um lado e qualidade de vida do outro.
Acho que o padrão de vida não necessariamente implica na melhoria da qualidade de vida. Pode até se degradar. Sabe que o dia de cada um de nós tem 24 horas. Pelo menos em tese, a utilização do tempo é mais ou menos assim. 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para todas as demais dimensões da vida, inclusive fazer parte do sistema de educação. Ou não? Dessas outras 8 horas, se 2 horas são consumidas nos deslocamentos urbanos, eu já estou cobrando 25% do tempo disponível das pessoas. Aí eu vejo o discurso, vamos aperfeiçoar o padrão cultural. Mas como aperfeiçoar o padrão cultural? Só se desenvolvemos um tipo de cultura de estacionamento, ou cultura de congestionamento. Aliás, o povão, que é extremamente criativo para sobreviver, já descobriu uma maneira, uma logística para enfrentar os congestionamentos urbanos. Aliás, é interessantíssimo, você sabe que hoje tem dono de vila em congestionamento urbano, e tem uma regra básica que aprenderam com a boutique, que é o último a vender vai para o final da fila, e o penúltimo, então, vende. Então, por isso é que você encontra uma sequência ininterrupta de vendedores de biscoito polvilha, de espetinho, de refrigerante. E o mais fantástico é que essa logística se instala com uma velocidade absolutamente espetacular. Ou não? É um empreendimento popular derivado do automóvel. Porém, ao mesmo tempo, e tenta minimizar um pouco o sofrimento de quem está no estacionamento. Aliás, eu acho que por que a antropologia nossa não pesquisa as consequências do estacionamento sobre o padrão comportamental humano? Eu provoco dizendo que os xenomantes têm muito mais estudo universitário que os prisioneiros dos congestionamentos urbanos. Aliás, eu não conheço nenhuma pesquisa sobre os efeitos psicossociais desse congestionamento. Aliás, se a UFRJ quisesse fazer um vasto programa de pesquisa sobre isso, contribuiria para a discussão brasileira de uma maneira sensacional. Eu quero apenas provocar vocês, mas eu gosto muito de pensar que a universidade é uma peça de um sistema chamado sistema educacional. O sistema educacional está referenciado à nação e tem por objetivo central aperfeiçoar-se o povo desta nação. E acho que, vou dizer o óbvio ululante, cada nação é uma nação, não é? São extremamente variadas, correto? E uma boa pergunta é perguntar sempre o que é o Brasil, o que é a nação brasileira, o que é o povo brasileiro, o que é o sistema educacional brasileiro, até que ponto ele está aberto a essas dimensões fundamentais. Paro por aqui agradecendo muito a oportunidade de ter aprendido bastante com meus dois companheiros. Só queria dizer aqui ao meu Ildeu que essa questão da ética dos economistas eu acho muito importante, porque um dia a população cria uma noite de São Bartolomeu. Pendura todos os economistas em postes de iluminação. Não é? Então, eu acho que é até uma salvaguarda profissional, não é? A ideia de uma ética para os economistas. Eu tento, na medida do possível, ser respeitoso dessa dimensão. Muito obrigado. Bem, é ou não é o Jairzinho? Pelé, né? É o Pelé, nossa, né? Agora eu passo a palavra para o nosso reitor, me lembrando de uma coisa que o Darcy Ribeiro contava quando ele era reitor, criou a UNB, era reitor, foi para uma inauguração de alguma coisa em Goiás, e o prefeito começou saudando
governador, excelentíssimo senhor governador, aí depois, reverendíssimo senhor bispo, aí olhou assim para o Darcy e esqueceu a palavra magnífica, olhou assim e disse assim, esplêndido reitor. Então eu passo a palavra ao nosso esplêndido reitor. Aliás, espera só, essa ideia de magnificência, né, Roberto? É complicada, né? Sou irônico, né? É irônico, né? É irônico. Me dá o dinheiro aí! Como é que é? Como é que é? Fica a mãozinha, vai. Mãozinha de pedindo dinheiro não é muito Vai magno, lá. né? Não, mas faz assim, me dá o dinheiro. Não é muito magno, né? Magnificência. Gente, uma alegria enorme estarmos aqui todos juntos. Uma saudação muito especial aos organizadores do nosso encontro. Agradeço a honra de estar aqui com vocês, o convite. Uma alegria sempre estarmos com o nosso magnífico e esplêndido reitor. Fazer uma vingancinha aqui, né? Estamos aqui com o Ildeu, com o professor Bevilacqua, com o Márcio, enfim, e particularmente com todos vocês aqui nesse momento muito bom para a universidade. Eu creio que em todas as falas nós temos um interrogante fundamental que tem a ver com o lugar da universidade nas perspectivas de futuro, nas palavras do professor Lessa, da nação, em que uma pergunta fundadora, a meu ver, nunca pode deixar de ser feita. Na formação econômico-social brasileira, por que o Brasil foi o último país da América Latina a apostar na via universitária? Por que o Brasil foi o último país da América Latina a possuir instituições propriamente universitárias? E em que contexto estas nossas primeiras instituições foram criadas? É importante destacar que, distintamente do que na fala do professor Lessa, ele menciona a importância tanto das universidades francesas, né, do processo da Revolução Francesa, como também da Universidade de Berlim, Universidade Humboldtiana, distintamente dessas experiências de revoluções burguesas que aconteceram na França e com particularidades na Alemanha, no Brasil, nós não tivemos uma revolução burguesa que envolvesse um projeto autopropelido de nação em que a questão da universidade se estruturasse como um dos elementos estruturantes do projeto de nação. Florestan Fernandes estudou isso de maneira brilhante, a meu ver. E é importante que nós não percamos de vista que o fato de, no Brasil, nós não termos tido uma revolução burguesa que pode ser considerada clássica, isso não significa que no Brasil nós não tenhamos tido revoluções, etapas de revoluções burguesas, que são revoluções burguesas sui generis, novamente utilizando a expressão do Florestan Fernandes. É uma revolução sem revolução, é uma revolução passiva, usando a expressão do Gramsci, em que, de fato, os setores dominantes não foram desafiados a fazer projetos autopropelidos de nação que envolvesse o conceito de direito social. E não é casual que chegamos ao século XXI com o racismo absolutamente naturalizado na sociedade, a despeito de tantos esforços no sentido de criar normas jurídicas, etc., mas nós vimos isso no nosso cotidiano no país. Quando os primeiros aparatos de ciência e tecnologia foram construídos, particularmente, importante, o CNPq, a fundação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a constituição que o Ildeu lembrou da CAPES, fundamental, da experiência mais luminosa naquele contexto para pensar uma perspectiva de nação que foi a experiência da Universidade de Brasília, que de fato
está revestida de elementos de originalidade, né, que são tão importantes para pensarmos projetos de universidade, conforme destacou também o professor Bevilacqua. Essas experiências que foram construídas com muitas tensões e contradições alteraram a situação da produção do conhecimento no país. Temos que lembrar que até a década de 50, os principais financiadores da ciência no Brasil foram fundações estrangeiras, Fundação Ford, Rockefeller, ou órgãos governamentais como a USAID. Então, é a presença do Estado que está estruturando um processo de constituição da ciência e tecnologia, com muitas contradições, dentro de uma lógica geopolítica, né? Pensemos as motivações da criação do CNPq e do próprio Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas, de toda forma, foram nesses processos, nesses interstícios de contradição que começamos a erigir perspectivas de uma forma mais estruturada para a ciência e para as políticas de educação superior, de uma perspectiva universitária, né, sintetizada na experiência da Universidade de Brasília. O fato de nós, no Brasil, não termos conseguido sequer aprovar uma lei liberal para a educação em 61, foi um aviso de incêndio. Novamente, recorrendo a Florestan Fernandes, por que a burguesia brasileira, as frações burguesas locais, em tese, liberais, não aceitam um projeto liberal de educação da escola pública, laica, gratuita, obrigatória, organizada como uma escola comum para o país? Porque houve tanta resistência em relação à aprovação de uma lei que não tinha nada de esquerda, que era a Lei Diretriz e Base de 61. Ela foi completamente desmontada, desfigurada, uma lei que foi organizada e sistematizada por Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Clementino Mariani, enfim. Este aviso de incêndio se confirma em 64. E quando nós temos o golpe empresarial militar, não é casual que o primeiro grande ato da ditadura, no que diz respeito à questão da universidade, foi promover o completo desmonte da Universidade Nacional de Brasília. Em um ano, 80% dos seus professores foram afastados, conforme mostra o belo livro do físico Salmeron. E este desmonte da Universidade de Brasília, obviamente, era um desmonte revestido de um simbolismo político. E esse simbolismo político está materializado na cassação de Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, Paulo Freire, de movimentos culturais que começaram a pulsar na sociedade brasileira, que geram um novo teatro com Vianinha, poesia, cinema, em suma, é um momento de enorme efervescência cultural que está sendo interrompido. E o primeiro parecer organizado pela ditadura empresarial militar incidiu sobre a pós-graduação e não foi casual. O famoso parecer Sucupira, nosso colega aqui do FRJ, em que, em 65, quando institucionaliza a pós-graduação, reivindica uma organização importada e ressignificada da universidade estadunidense. Obviamente, as universidades são instituições, por definição, internacionais, porque o conhecimento é produzido nesses âmbitos. Mas a transposição mecânica de um processo que é distinto da nossa formação universitária, obviamente estava sinalizando algo que se materializa na chamada reforma universitária de 68, num contexto duramente repressivo do ato institucional número 5, do decreto 477, de afastamento de uma quantidade extraordinária de professores, estudantes, etc., nas nossas universidades, em que teremos a matriz da organização daquilo que vai particularizar a universidade brasileira. O professor Bevilacqua mostrou qual é o lugar da pesquisa interdisciplinar das universidades brasileiras nos rankings mundiais. Uma universidade que hoje é responsável por praticamente 2% das publicações científicas mundiais. Extremamente bem sucedida, com algo como 5.000 programas de pós-graduação. A pós-graduação foi estruturada naquele contexto. E nós nunca fizemos um balanço rigoroso
das grandezas e das misérias. O que significou isso para a organização acadêmica da universidade? E é importante destacar que, em 63, nós tínhamos 35 programas de mestrado e doutorado. No que é considerado formalmente o último ano da ditadura, 85, eu prefiro a priorização 88, para a Constituição, mas, em suma, que seja 85, nós vamos sair de 35 ou 36 programas para 1.116 programas de mestrado e doutorado. Quais são os processos contraditórios que nós vamos viver nesse momento? E é essa contradição que nós temos, a meu ver, que examinar com muito cuidado. Nós tivemos, particularmente a partir do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, a estruturação do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foi o momento em que todo o aparato está sendo deslocado para a influência da Secretaria de Planejamento e sai do âmbito da educação. E é esta forma de organização da pesquisa que vai se ajustando e vai sendo moldada nos anos 70 e 80, estruturando, conforme disse, o fundo, mas também estruturando uma forma de organização do aparato de ciência e tecnologia com o lugar da FINEP, do CNPq, que é transformado nos anos 70 em fundação. Tudo isto está reorganizando a pesquisa brasileira e vai culminar já no final dos anos 70, início da década de 80, com a criação do PADCT, em que nós vamos ter, de fato, a organização da ciência, da pesquisa, a partir de grandes programas. E, portanto, se um pesquisador quer ter recursos para desenvolver projetos que envolvem maior infraestrutura, tem que estar, de alguma forma, mesmo que com jeitinho, inserido em grandes programas e, posteriormente, a editais. Então, há uma indução do Estado para a definição do que é dado a pensar. E isto seguramente conflituou com a autonomia universitária. Mas este balanço, a meu ver, não foi feito com a profundidade necessária. E, portanto, naturalizamos a forma de organização, em grande sentido, da pesquisa, da pós-graduação. Entramos num período de crise enorme na década de 80, a partir da crise da dívida de 82, programa de ajuste estrutural, todas as mudanças que vão andando, em processo cheio de idas e vindas, avanços importantes, a meu ver. Um avanço importante foi a constituição do próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, porque sai do rol da área especificamente controlada pelo planejamento dentro de uma lógica que era a lógica da chamada modernização conservadora. Então, nós vamos ter uma especificidade maior do campo da ciência e tecnologia. No entanto, os projetos e os horizontes trabalhados naquele momento para o Ministério da Ciência e Tecnologia não se confirmaram. Entramos no processo de crise brutal, que vai varrer aí o final dos anos 80. Chegamos à Constituição, avanços importantes na definição conceitual da universidade, da indissociabilidade, ensino, pesquisa e extensão, da gratuidade, tema que hoje está em questão no parlamento, que está havendo justamente mudanças constitucionais no artigo 206, no inciso 4, para flexibilizar a gratuidade. E não tenham dúvidas que essa flexibilização é pensada como primeiro passo de outros passos muito maiores e impetuosos, em que, já na década de 90, no governo Cardoso, vamos ter mudanças em relação a todo o arcabouço que foi construído no período da ditadura empresarial militar, particularmente mudanças na maneira de organizar as políticas de ciência e tecnologia, em que pese todas as contradições e violências da ditadura empresarial militar, a meu ver, é irrefutável que todo o aparato de organização da pesquisa foi estruturado tendo como instituições chaves as universidades e os institutos públicos de pesquisa.
E isso teve relação com os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das antigas estatais. Com as privatizações, já no governo Cardoso, os departamentos de pesquisa e desenvolvimento das antigas estatais estão sendo fechados. E ao termos o fechamento dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das antigas estatais, excetuando casos como a Petrobras ou, posteriormente, a privatização da Embraer, nós vamos ter mudanças na definição de quem são os sujeitos que organizam a política de ciência e tecnologia. E aqui nós vamos começar a entrar num terreno, a meu ver, que até hoje nós não conseguimos resolver no plano teórico e político para a política educacional de ciência e tecnologia. O que efetivamente estamos chamando de pesquisa e desenvolvimento? O que queremos dizer quando estamos falando em inovação tecnológica? E, sobretudo, como se definem as políticas? O que é o rol da universidade? O que é o rol de atividade das empresas? Essa questão é fundamental, porque não dá para misturar alhos com bugalhos nessa questão das políticas. Observem que, já na década de 90, no final da década de 90, com a constituição dos fundos setoriais, é verdade que vamos ter recursos adicionais em várias áreas, mas também é verdade que começamos a entrar num terreno de muita indefinição sobre a função social da universidade, o papel da universidade, da ciência básica, da organização das instituições de pesquisa e aquilo que deveria ser o papel das empresas. E essa definição não é resolvida, a meu ver, essa indefinição não é resolvida com a Lei de Inovação Tecnológica, em que, se é verdade que em vários momentos nós conseguimos manter a presença da universidade como uma instituição estruturante de pesquisas, na área de pesquisa e desenvolvimento, o papel-chave, o exemplo clássico aqui seria, na nossa instituição, da COP, em que nós vamos ter a presença da universidade no desenvolvimento dessas pesquisas, com capilarização em áreas de ciência básica, etc., é forçoso reconhecer que no debate do Ministério da Ciência e Tecnologia, é um debate que não é público, não é explícito, não está definido conceitualmente, há uma tensão interna sobre: precisamos, de fato, deslocar recursos para a universidade? Não seria melhor deslocar de maneira mais dirigida isso para o setor de pesquisa e desenvolvimento das empresas? E aqui nós vamos ter um paradoxo. Qual é o paradoxo fundamental? As empresas que estão localizadas no Brasil raramente fazem pesquisa e desenvolvimento ou a chamada inovação. Um colega nosso da Unicamp, o Renato Danino, fez um trabalho mostrando que, não sei se agora se era 2006 a 2009, ou 2007, ou 2010, enfim, não importa, formamos algo como 80 mil mestres e doutores nas chamadas ciências duras. Quantos por cento desses mestres e doutores estão em atividades que têm vínculo com a pesquisa e desenvolvimento? Não chegou a 1%. Não chega a 1%. Então, o que estamos falando quando, nas políticas do Estado para a ciência, há uma subsunção cada vez mais real das pesquisas aos circuitos de pesquisa e desenvolvimento ou da inovação sobre o futuro da universidade? Então, são questões que, a meu ver, exigem uma reflexão original nossa, no que diz respeito a pensar como constituímos esse precioso patrimônio público, que é a universidade e as suas pesquisas, seus laboratórios, a sua infraestrutura de pesquisa em diversas áreas. Não temos dúvida da imensa contribuição que tem dado à sociedade brasileira, para onde estamos caminhando e quais são os dilemas que nós temos que enfrentar com, digamos, a hipertrofia do I frente ao ciência e tecnologia. Objetivamente, qual é o lugar da universidade? Que políticas temos para a universidade?
E, efetivamente, o que estamos dizendo quando queremos, o país afirma, que existe uma prioridade à ideia de inovação? O que efetivamente estamos entendendo como inovação? Porque este é um debate que nós não podemos trabalhar com implícitos e pressupostos, temos que explicitar os conceitos. Finalmente, gostaria de destacar uma preocupação, ainda no plano das políticas mais gerais, né, para a formação. Eu concordo inteiramente com o professor Lessa quando diz que a universidade é parte do sistema de educação e deveria ser da educação pública. E reafirma a importância que o Deu destacou para as licenciaturas, para a relação da universidade com a educação básica. Nós somos parte de um sistema de educação, o que significa que nós somos parte de um sistema de ensino que deve ser criativo, capaz de produzir conhecimento, formar em cada um que tem um rosto humano uma imaginação criadora. Esta é a nossa missão. Da educação básica à educação superior, da universitária. Se esta é a nossa responsabilidade pública, social, de que temos que, de fato, pensar em projetos para a educação pública, temos que nos indagar sobre qual é o lugar da educação pública hoje na formação do povo brasileiro. E não é só em termos quantitativos que eu estou falando. Não é só o fato de que na educação, entre aspas, superior, 77%, 78%, talvez agora chegando perto de 80% dos estudantes estão em instituições privadas. Porque aqui também é necessário uma qualificação do que estamos falando de educação privada. Quando estamos falando de educação privada, estamos falando de fato de um setor organizado na área de serviços educacionais, ou estamos falando em instituições que são de natureza financeira? Quem controla as instituições privadas hoje são fundos de investimento. Esses fundos de investimento operam fundos de pensão, bancos, que estão espalhados em toda a parte do mundo. Então, qual é o negócio, última instância? É a educação ou é o fundo? Depende do prisma. Para o investidor do fundo de pensão, que coloca dinheiro num fundo que fez a fusão da Croton com a Anhanguera, constituindo a maior corporação de educação do planeta Terra, barramos os chineses, com 1.200.000 estudantes, que é mais do que todos os estudantes das universidades federais brasileiras. Uma organização tem mais estudantes do que o somatório de todos os estudantes das federais brasileiras. Esta instituição, essa organização, melhor dizendo, ela é, em essência, um fundo de investimento. Para o fundo de pensão, que controla, que adquiriu participação no fundo Advent, né, e Pátria, entre outros, o seu negócio é financeiro. E o padrão de lucro é padrão de lucro de quem opera o capital portador de juros, para utilizar a expressão do Marx. Ora, 77% da juventude brasileira está inserida nesse circuito. Isto não é uma questão menor, porque isso resulta de política. E aí voltamos à questão da discussão sobre o Estado. É política. Como que é possível esses fundos se estruturarem, essas corporações que estão hoje em curso no país se organizarem? Com verba pública. São eles, a Croton e a Anhanguera, que afirmam que 45% dos seus rendimentos vêm diretamente do Estado. O FIES, em 2010, envolveu R$1 bilhão por ano. Em 2014, 13 bilhões e meio de reais. 2015, 16 bilhões de reais. Na expansão das universidades federais,
nos recursos de investimento e os novos recursos de custeio, entre 2007 e 2014, foram investidos 9 bilhões de reais para 63 universidades federais. Este ano, em um único ano, são 16 bilhões para o FIES. A projeção para 2016 é de 21 bilhões. É por isso que as contas não fecham. Então, nós temos uma questão de discussão sobre o horizonte para a nação. Como estamos pensando a função das instituições educacionais? Para que elas servem? E eu creio que aqui todas as falas unificam uma reflexão. A universidade, no processo de formação, deve ser uma instituição capaz de pensar os grandes dilemas da humanidade, os grandes problemas dos povos no transporte. Como pensamos a cidade, como é que pensamos a organização da agricultura, o que temos a dizer sobre as mudanças climáticas, transgênicos, faz mal, não faz mal à saúde, o que significa uma agricultura associada aos transgênicos. Existe crise hídrica? Qual é a crise hídrica que existe hoje? Por que tem crise hídrica? Para onde está sendo destinada a água que temos disponível no planeta Terra? Enfim, são questões que, e eu acho que essa lembrança do Ildeu é fabulosa. A universidade tem uma legitimidade social e deve zelar pela ética que foi destacada aqui, para que ela seja uma voz pública. Aonde nós vamos dirimir dúvidas na população se existe mudanças climáticas globais ou se isso, como dizem os cientistas vinculados à indústria de petróleo, é uma controvérsia científica? Aonde podemos dirimir essas dúvidas? Muitas vezes nos indagamos, temos ou não temos uma epidemia de dengue? Bom, os governos muitas vezes dizem que não tem epidemia de dengue, não é isso que está acontecendo. Aonde podemos encontrar uma voz pública, digamos aqui no sentido iluminista da palavra, né, de fazer o uso crítico da razão, que pudesse afirmar, olha, aqui os nossos estudos comprovam que temos um quadro de epidemia de dengue. Esta voz pública é uma função decisiva, porque a instituição universitária deve nos ajudar a pensar o futuro, projetar, antecipar problemas. Tem problema transformar a bacia aquífera Guarani numa grande produção de celulose? Isso tem problema? Quem vai dizer se tem problema ou não tem? Quem pode projetar isso? Qual é a instituição social que pode fazer essa projeção? A universidade tem essa função. Não é única. Isso significa que a universidade tem que passar por uma problematização epistemológica da forma como dialogamos com os problemas, como pensamos a problemática científica, como interagimos e dialogamos com os problemas dos povos, como pensamos o que queremos compartilhar na nação. E eu creio que as reflexões que o professor Bevilacqua traz, para nós pensarmos que a universidade, hoje, de fato, ela tem que começar a ser mais impetuosa na discussão sobre a sua autonomia, na sua forma de organização acadêmica. Temos que constituir os grandes complexos temáticos dentro das universidades. É importante que possamos juntar as pessoas que estão estudando mudanças climáticas da física, das engenharias, das ciências biológicas, das ciências sociais, da economia, em suma, para que a universidade tenha um espaço de reflexão crítica. Nós temos que discutir qual é a nossa relação com a educação básica. Isso significa que nós temos que debater com as pessoas que estão produzindo conhecimento sobre o que estamos fazendo na formação? A formação é para formar capital humano? É isso que estamos querendo que os jovens façam? Tem a formação? Enfim, então são interrogantes, a meu ver, que tornam extremamente atual o debate da autonomia universitária, da perspectiva de que esta é uma instituição que deve
privilegiar o processo criador, e menos burocratizado no sentido dos seus procedimentos acadêmicos, o que não quer dizer que nós devamos trabalhar uma perspectiva de conhecimento não disciplinado. Eu acho que o conhecimento científico, a produção, a formação é sistemática, deve ser rigorosa, mas isso não significa engessamentos. E, finalmente, me parece que o debate atual sobre qual é o lugar das universidades nas políticas que estão em curso, que projetam o futuro, tem que ser apropriado coletivamente por nós, e não apenas numa perspectiva de compreensão do problema, mas de transformação das condições objetivas para que nós não possamos estar, para que nós não estejamos, melhor dizendo, inseridos num circuito destrutivo da universidade brasileira. Quando temos flexibilização da gratuidade, quando nós temos medidas heterônomas que vão definindo diversas dimensões do que é dado a pensar na instituição, quando temos mudanças no âmbito do Estado que ressignificam o lugar da ciência e tecnologia na sua relação legítima com a pesquisa e desenvolvimento. Tudo isso, nós não podemos ficar como sujeitos passivos e inertes, né? Então, acho que estamos numa quadra histórica em que a problemática da universidade tem que ser discutida como uma problemática mais ampla do lugar hoje da universidade, da ciência e da cultura nas nossas perspectivas de porvir e o que queremos compartilhar como povo. E eu acho que esse, então, é um debate decisivo para que possamos retomar a discussão sobre a função social da universidade, como estamos organizados academicamente, enfim, os momentos de crise e de adversidades, como o atual, né, em que estamos sem recursos, etc., também devem ser esse momento de uma inquietação ativa para que, de fato, em movimentos, articulações, interações, quebra de estereótipos sobre a forma de interação da universidade com os movimentos sociais, com as entidades acadêmicas, com as forças políticas da sociedade, nós devemos exercitar isto ao máximo para que esta instituição seja aquela instituição que tem a vibração da vida. E acho que todos nós, de alguma forma, estamos engajados nesse processo, né? E, particularmente, a realização deste encontro, a meu ver, é um momento importante para fazermos algumas sínteses que nos ajudam a pensar de uma forma mais generosa o futuro da universidade. Muito obrigado ao esplêndido reitor. Ele me pareceu mais um Tite armando o time do Corinthians, preparando para ganhar esse campeonato, analisando as possibilidades que nós temos aí. Muito agradecido por essa maravilhosa explanação sobre a universidade, sua história e suas possibilidades atuais. Nós vamos agora abrir para o público. Também vocês podem discutir entre si, se quiserem, mas nós vamos abrir para o público com algumas questões numa primeira rodada, 3 ou 4, depois mais uma outra, e pronto. Tá bem? Então, nós temos aqui uma pessoa, nós temos um outro ali. Quem mais quer falar nessa segunda vez? Mais um ali. Tá bom? Paulo Carneiro, professor do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina, doutor e livre docente. Estou aqui, ao caminhar da Faculdade de Medicina para cá, vi mais um parque industrial da Petrobras do que um campus universitário. Hoje, pela manhã, ao ler o Globo, vejo a declaração do magnífico reitor. É magnífico, sim, porque anestesia o ego, e isso é muito importante para o senhor ter as resoluções do presente, e foi um vencedor das últimas eleições por apenas 1,11%. Isso é importante. Eu queria ver era a discussão, o aqui e agora, do déficit universitário. Vossa Magnificência diz que o déficit é 150 milhões.
Então, aqui tem economistas brilhantes e reitores, a universidade tem um corpo docente de alto nível, a primeira universidade federal do Brasil. Eu me sinto oprimido ao ver a tristeza da nossa universidade nas páginas dos grandes jornais e vejo como sair do caos nesse governo de dúvidas e incertezas. Obviamente que isso é um depoimento, porque vejo o hospital universitário, eu sou um professor independente, longe de ideologias políticas, né? E até votei Vossa Excelência, porque isso é oposição ao grupo petista do outro lado. Apesar disso, ganharam novamente a Faculdade de Medicina, mas perdi. Então, queria ver como tapar esse rombo, fazer uma reunião entre os economistas, o que a universidade pode fazer a curto prazo para não ficar sempre no vermelho. Isso é uma outra questão. Perguntaria também ao ilustre reitor do ABC, qual o déficit da Universidade do ABC, que alguém aí, com certeza, eu estava licenciado da universidade, voltei agora no dia 26 de outubro, né? Então eu preciso me atualizar. Mas qual o déficit das universidades públicas, né? E como resolver? É só a cuia, a esmola do MEC? E a segunda parte é o representante do governo, da CAPES, já conheço Vossa Excelência. Não sou representante do governo, só para... Não, sim, mas Vossa Excelência... Perdão aqui, que é a linguagem que está usando. É vice-presidente da CAPES, não é isso? SBPC. SBPC, perdão. Então, vi um discurso muito da SBPC e da UFRJ. Ontem eu ouvi na Academia Nacional de Medicina que foi nomeado para a FINEP um professor dessa casa, o Vanderlei de Souza. Por que não unir as forças políticas, independente de partido, e ressuscitar o UFRJ? Por que não? Então, eu acho que esse tema é mais urgente, né? Esses cursos de pós-graduação, eu já disse para o Guimarães uma certa vez, o ex-presidente da CAPES, nem sei se ele continua lá, né? Que muito curso de mestrado, gente, não produz nada. Agora, com esse mestrado profissional, que nem tese tem, é só para botar o dinheiro no bolso da gratificação do mestrado e doutorado. As dissertações, a maioria, o destino é a lata do lixo, porque não produz conhecimento e isso não joga o Brasil para frente, apesar dessas estatísticas aí. Porque estatística, todos sabem, é como biquíni, não mostra o essencial. Então, como refletir isso? Porque essa política, apesar do nosso ilustre reitor ali da OABC, 10 anos depois, aqui na minha memória, no meu subconsciente, veio a ideia, uma década perdida. Me lembrei do Marco Antônio Villa, que escreveu uma década perdida de PT no governo. Hein? E aí, onde é que está o Brasil? As nossas Forças Armadas estão no silêncio. O nosso ministro da Defesa do PCdoB. O ministro, o comandante do Exército, o último cargo foi adido militar na China. Leia-se, espião, todo adido militar espião. A UFRJ, os últimos governos, marxista. E aí, adianta ser marxista se a nossa universidade está no fundo do poço? Por que tanta crítica ao liberalismo? Eu sei que isso é teórico. Perdão, Magnificência, Vossa Excelência representa, e eu também baixo continência, que eu sou militar de carreira, concluindo, mas é um discurso mesmo indigesto que deve ser falado, porque a universidade é plural. Obrigado pela sua tolerância. Se puder ter uma resposta, eu agradeço e parabéns a todos. Alô. Antes eu vou pedir desculpas, que eu vou fazer algumas ponderações, depois vou me retirar, porque eu não moro no Rio de Janeiro e tenho que sair. Que é o seguinte, eu acho que o fundamental nesse momento é a gente ter muito claro o seguinte: a educação é uma mercadoria ou é um direito? Isso é fundamental, a gente tem que partir daí. Eu vou dar um exemplo referente ao ensino básico. O governo está com um projeto, mais um projeto, chamado Base Nacional Comum Curricular. E, na verdade, o que está acontecendo?
todo o setor privado está dentro do MEC, do Conselho Nacional de Educação, das Secretarias de Estado de Educação e das Secretarias Municipais de Educação. Se essa base curricular passar, eu não tenho a menor dúvida que do ensino básico nós teremos apenas como público as paredes. E aí perderemos, além disso, no sentido prático, perderemos estabilidade enquanto funcionários, autonomia do professor em sala de aula, precarização do trabalho e, com toda certeza, isso vai atingir também a universidade. Com eufemismo de parceiros, nós temos dentro do Estado brasileiro, especificamente da educação, Volkswagen, Fundação Roberto Marinho, Ayrton Senna, De Pascoal, Natura, empresas transnacionais com sede em Oxford, no Reino Unido, empresas da Prisa, que é dona do El País. Eu li outro dia, Instituto Península. Fui pesquisar, o Instituto Península é do Abílio Diniz. Ou seja, empresas que estão criando fundações e instituições para retirar o dinheiro que pertence ao povo brasileiro. Porque nós temos que lembrar que nós trabalhamos o povo brasileiro. E aí o que acontece? É muito interessante para essas empresas que pegue 10% do pré-sal, porque o Estado nada mais se tornou o quê? Um repassador. Então é fundamental que a gente reflita sobre isso. E volto a frisar, não tenho a menor dúvida se essa base curricular passar, no ensino básico teremos apenas as paredes como público. Obrigado. Nós teremos 3 perguntas, depois vamos dar a palavra para a mesa. Boa tarde, né? Meu nome é Douglas. Eu queria fazer umas considerações e tentar ler as falas. E tentar ler as falas, assim, por algumas coisas que não foram ditas. Me perdoem se eu for um pouco desonesto aqui. Mas olha só, eu acho que todos os discursos, de alguma forma, eles aceitaram essa ideia de desenvolvimento, acho que talvez do Lehrer não, mas aceitaram essa ideia de desenvolvimento em todas as nuances. Focaram a unidade de análise, em geral, na ideia de nação, o que necessariamente apaga que isso aqui tem rachaduras de poder, isso aqui tem, enfim, tem disputas, e deram receitas fazer para eventualmente nós podermos desenvolver o país ou alcançar certo estado ou melhorar, mas em última instância o que para mim isso provoca é que de alguma forma mistifica exatamente o que é uma universidade. Me desculpem se eu estou sendo exaustivo, mas a questão que para mim será que não existe uma relação entre o que a universidade e, por exemplo, processos mais globais? Hoje em dia, essa expansão da universidade ela não acompanha uma reconfiguração do capitalismo global, principalmente nessa época que nós nos vangloriamos aqui, que teve uma expansão real. Enfim, eu acho que talvez passar para essa ideia de nação, de que vamos desenvolver, de que quais nossas estratégias, uma questão de gestão, me pareceu que os discursos caíram numa gestão. O que nós vamos fazer para melhorar? Eu acho que talvez isso necessariamente apaga a política. Então, eu gostaria de saber o que os palestrantes, né, acham sobre isso. Obrigado. Passo agora a palavra para cada um dos membros da mesa para apresentar suas considerações. Bom, com relação ao professor déficit UFAB, eu não sou mais reitor, não. Eu saí de lá em 2009, tá? Mas eu tenho tido contato com o reitor. Está em situação crítica também. Os recursos foram reduzidos, né? É uma universidade menor do que o UFRJ, portanto, talvez isso tenha um impacto um pouquinho menor, mas, de qualquer jeito, a situação está muito crítica.
Portanto, está no mesmo barco do que a maioria das universidades. Talvez tenha algumas, devido à sua organização, talvez tenha algumas mais flexibilidade, porque nós não temos departamentos, né? De modo que as necessidades das diversas áreas de ensino, pelo menos, e mesmo de pesquisa, né, elas são supridas pela cooperação entre vários docentes. De modo que isso talvez seja uma certa vantagem, né? Bom, isso é o que eu posso dizer com relação ao FABC, né? De uma maneira, o segundo não foi apenas um comentário, acho que não teve pergunta. Com relação ao terceiro, o que nós podemos fazer com relação à gestão? Quer dizer, nós falamos só sobre gestão. Veja o seguinte, eu acho que nesse ponto de vista, não é, e nessa época em que nós temos uma grande dificuldade, não é, do ponto de vista financeiro, ao lado de, como foi dito aqui, o professor Lerra comentou, não é, bastante bem, nós não podemos ficar inertes diante dessa situação, mas nós temos que fazer alguma coisa com o que temos, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E ao longo da implantação um pouco da UFABC, no meio de todas essas questões, né, alguma coisa foi feita lá. Quer dizer, foi desestruturado ou reformado, não é, as grandes linhas básicas de orientação do conhecimento no ensino, que não foi importado de lugar nenhum do mundo. Foi feito aqui. Entende? Quer dizer, nós podemos fazer alguma coisa, né? E isso e como foi feito lá, que é uma opção, não é? Pode ser feito em outros lugares. Nós temos que reunir esforços para, mesmo dentro dessas dificuldades, né, fazermos alguma coisa. E eu acho que dá para fazer. A UFRJ tem riquezas enormes. E nós não nos conhecemos, né, professor Lera? Eu acho que esse é um dos pontos. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que acontece, por exemplo, no CCS. Atualmente já existe até um grupo de pessoas, que nós tentamos até desenvolver, de cooperação entre CCS, esse próprio núcleo de computação, né, alguns setores da engenharia mecânica do UFRJ. Então, isso precisa ser estimulado. É preciso que haja essa união, não é, entre os vários setores. E, finalmente, eu queria fazer um comentário que perpassa um pouco essas perguntas, né, e também o que foi dito aqui, né, são pontos que eu acho extremamente importantes, é o projeto de país, não é? E, em particular, qual é o papel, não é, dos formandos, e tanto os graduados como pós-graduados, nas áreas de engenharia, que eu conheço mais, né, no desenvolvimento do país, né? Isto não pode acontecer sem um grande projeto nacional. Se não houver um grande projeto nacional, somente as empresas, elas não vão ser capazes de absorver essas pessoas para grandes saltos tecnológicos. Então, existem várias comprovações, quer dizer, os Estados Unidos, por exemplo, é um exemplo claro disso, sem o projeto Apollo, não é, que levou bilhões de dólares, os Estados Unidos não seria o que é hoje, né? Nós podemos ter outros projetos, nós podemos ter, ao invés de missão Apollo, a missão Netuno, vamos olhar para o mar, mas isso precisa ter investimento do Estado. Sem Estado empreendedor, não adianta. Isso é um ponto. Segundo ponto, existem empresas do Brasil que estão sobrevivendo, é porque a gente não sabe, não é? Tem muitas empresas, eu vou citar algumas, Embraco, WEG. Essas empresas estão produzindo para o mundo e estão sendo estranguladas aqui. Existem empresas que fabricam turbinas, mini-turbinas, estão exportando para o mundo, a gente não sabe disso, né? De modo que é preciso a gente valorizar um pouco mais o que a gente tem, né, e fazer esse diálogo entre as nossas empresas, né, e o governo e a universidade. Eu acho que essas três pernas são importantíssimas. Isso acontece, né, em outros lugares, e eu acho que nós precisamos olhar com isso com a nossa independência nacional. O Brasil é um país muito grande, né, e que tem capacidade de fazer isso. Com relação ao professor Lessa, o problema não é automóvel, é transporte ferroviário, é metrô,
Então, isso que eu acho que devia ser o grande investimento aqui no Brasil. Sem isso não adianta, vamos ficar como o senhor mesmo ressaltou, né? Então, acho que a UFRJ, em particular, já que nós estamos aqui, devia, viu, reitor, talvez promover esse diálogo entre universidades, né? Talvez começando aqui, né? Algum setor empresarial que é legitimamente interessado no desenvolvimento nacional e setores de governo. Precisamos ter, sim, um projeto nacional. Porque, sem isso, nós vamos chamar mestres e doutores que são necessários para o ensino.